Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso 21º dia do mês de fevereiro, 52º dia do ano, faremos a leitura do capítulo de número 1, 2 e 3 do livro de Deuteronômio. Antes de darmos entrada nesse conteúdo, eu gostaria de pedir a você encarecidamente para que você pudesse curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. O compartilhamento desse vídeo faz com que mais pessoas sejam alcançadas por esse material maravilhoso. Bora pro vídeo? O capítulo de número 1, a palavra do Senhor agora vai trazer exposição de fato sobre o querer e a vontade de Deus. E o início do discurso de Moisés acerca das leis do Senhor. Agora também, ainda no capítulo de número 1, a palavra do Senhor vai falar sobre o pecado que ocorreu lá em Cades Barneia. Não sei se você se recorda, mas no decorrer do livro de Números, nós temos um pouco mais de ênfase sobre o pecado do povo, que murmurou contra Deus. E foi através desse pecado, de fato, não somente esse pecado, mas é de fato um pecado escalonado. Eles vão murmurando, vão reclamando, até que chega um momento em que a murmuração aumenta, a reclamação aumenta e o Senhor põe um basta, decretando de fato que todos aqueles povos sucumbiriam nas terras ao redor da terra prometida, mas não entrariam ali, com exceção de dois nomes, não sei se você se recorda, mas Josué e Caleb. Os demais, todos eles morreriam, inclusive Araão e Moisés. Aqui nós temos o próprio Moisés, ao passar, né, de fato, ali as instruções para o povo. Nós sabemos que no decorrer desse livro nós falaremos um pouco mais também sobre a morte de Moisés no cimo do Monte Nebo. Então nós temos o entendimento que aqui era como se fosse um discurso de despedida. É Moisés agora falando para um povo, uma nova geração, que teria realmente acesso ao cumprimento da promessa de Deus, e o capítulo de número 1 vem detalhar justamente isso aí. O pecado de murmuração que fez com que o Senhor irou-se e as consequências que, de fato, esse pecado trouxe na vida de cada um daqueles que morreram no decorrer dos 40 anos no deserto. No capítulo de número 2, a palavra do Senhor agora traz uma restrição. Moisés ele vai mostrar como o povo não atacou Edom, Moabe e uma outra terra, Amon, porque de fato o Senhor já tinha dado essas terras aos parentes, né? Era como se esse povo fosse realmente nações que tinham um grau de parentesco com o povo israelita. Isso demonstra uma característica de Deus, demonstra o quão o seu caráter é cuidadoso e zeloso, até mesmo com um povo que não era a nação eleita, não era a nação escolhida. Nós sabemos que a nação escolhida para trazer realmente salvação à terra era o quê? O povo de Israel. Mas aqui temos também outras nações que também têm o cuidado de Deus. Olha a coisa que eu acho interessante e dá para a gente aplicar na nossa vida, é porque Deus, ele é um Deus que cuida de tudo. Ele cuida de tudo e de todos. Tem pessoas que às vezes nem têm aliança com o Senhor, mas o Senhor se incumbe de preservar essas pessoas, porque lá na frente estarão dentro do querer e da sua vontade. Então nós temos que ter muito cuidado também com isso. Nós temos que andar de acordo com a vontade e o querer de Deus para que nós não possamos fugir dessa vontade, para que não possamos nos esbarrar realmente em acontecido. Já pensou se o povo desobedece a Deus e ataca, um exemplo, Edom, os edomitas, que tinham um grau de parentesco com o povo de Israel, estariam ali ferindo de fato a vontade e o querer de Deus naquele exato momento. Então nós temos que andar pelo querer e pela vontade de Deus. Já no capítulo de número 3, o finalzinho do capítulo de número 2 e o finalzinho do número 3 fala que o povo israelita venceu sobre dois reis. O que retrata o capítulo de número 3 é sobre o rei de Og, né? O rei Og, rei de Bazã. A palavra do Senhor diz que agora, de fato, além deles vencerem esse rei, agora o povo pode, aquele povo que a gente falou no último capítulo, que desejavam a terra antes do Jordão, agora eles podem tomar posse. E ainda no capítulo de número 3, a palavra do Senhor fala sobre a maneira com que Moisés se expressa. Moisés ele suplica a Deus para que ele possa entrar na terra. Olha que coisa interessante. Moisés estava debaixo de uma palavra. Deus falou: você não vai passar. E ele ainda suplica a Deus. Conhecendo a bondade e a benevolência do Senhor, ele pede para o Senhor para que ele passe, de fato, para que ele tenha acesso à terra que era a promessa de Deus sobre a vida dele também no início. Porém, o Senhor, a palavra do Senhor diz que o próprio Senhor cerceia Moisés. Ele fala: Moisés, basta, esse assunto já deu. Eu quero que, de fato, você encerre por aqui esse assunto. Eu já tomei a minha decisão e essa decisão é correta. Olha que coisa interessante. Moisés é o intercessor do povo, aquele que falava face a face com Deus, chamado de amigo de Deus. A palavra do Senhor diz que nem mesmo Moisés saiu ou fugiu das consequências de sua desobediência.
Então isso aqui nos traz um entendimento muito bom, meu querido e minha querida. Se nós estamos agora vivos, é pela graça de Deus. Porque os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas teriam sobre as nossas vidas consequências grandiosíssimas. E pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e pagou todos os nossos pecados na cruz, é a razão pelo qual nós somos fulminados, nós não somos consumidos pela ira de Deus. Nós finalizamos aqui esses 3 capítulos de Deuteronômio, trazendo ainda uma introdução sobre o livro. Eu queria encarecidamente que você pudesse renovar as suas forças, assim como eu. Não sei se você tem observado, né? A gente tem tido um certo problema em postar todos os dias. De vez em quando a gente dá aquela desanimada, mas é importante a gente continuar, é importante a gente ter constância. Então dá essa animada, vamos ler a Bíblia. Se você está atrasado, não tem problema. Vamos dar continuidade agora. Vamos pegar do início, ou até mesmo do meio, até onde mesmo você parou, para que possamos realmente findar esse ano com pelo menos aí os 10, 15 livros da Bíblia lidos por completo. Eu prometo te ajudar nessa. Um beijo para você e um forte abraço.